É esse Cristo que tem poder para salvar, que nós viemos a te adorar? Ou, melhor, é este Cristo que tem poder para salvar, que nós viemos a te pregar, para que, por meio da cruz, por meio do seu sacrifício, da sua vida, da sua justiça, isso seja imputado em nós, e nós que éramos como ovelhas que não têm pastor, perdidos, segundo a inclinação do nosso próprio coração, fomos achados, justificados por meio desse Cristo. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias, lá no livro de Gênesis. Gênesis, lá no comecinho, no capítulo 3, nós vamos fazer a leitura dos versos 1, minha voz ficou mais forte agora, né? Acho que a promessa de sereis como deuses aqui ficou coisa mais plástica agora. Agora sim. Gênesis capítulo 3, do verso 1 até o final do verso 6. Depois da leitura, então, a gente convida as crianças que estarão se retirando, também estarão ouvindo, aprendendo a palavra do Senhor, numa linguagem que lhes seja acessível, então nós já estaremos orando juntos. Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Até aqui. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir para que Deus tenha misericórdia de nós, de mim, que não venha com a minha indignidade comprometer a pureza da palavra do Senhor. Os professores, as pessoas que vão estar conduzindo as crianças nesse momento podem vir à frente. As crianças também podem se colocar aqui do lado, por trás do piano. Nós vamos estar orando a Deus. Aquelas que assim forem se dirigir com o grupo. Vamos então orar nesse momento. Santo Deus, eterno, Deus Todo-Poderoso, Deus reto, justo em todo o seu ser, em toda a sua palavra. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelas tuas misericórdias e bondades. Sem isso, nós não estaremos aqui. Te louvamos por esses pequenos, Pai, que possam crescer nos teus caminhos por causa da tua graça. Não há mérito em nós, não há nada em nós que naturalmente tenhamos para oferecer para quem quer que seja, crianças, jovens, adultos, que não esteja corrompido com a nossa depravação natural. Mas o Senhor, pela tua graça, pela sua e tão somente misericórdia, nos usa como instrumentos teus, Senhor, que assim seja, na vida desses pequenos, na vida daqueles que estão aqui congregados, Senhor, para que possamos, uma vez dirigidos pelo teu Santo Espírito, ter o nosso coração aplicado à tua palavra, ter a nossa vida comprometida com a tua palavra, de maneira que possamos viver aquilo que temos aprendido e crido acerca do Senhor, e que isso sirva de testemunho para esses pequenos, que eles possam olhar para nós e encontrar em nossas vidas decisões, comportamento, no culto inclusive, modelos a ser seguido, que possamos espelhar aquilo que temos conhecido da tua palavra perfeita, agradável, eficaz em nossas vidas, suficiente em nossas vidas, que o Senhor possa então nos dirigir os passos através dela, nos iluminando o caminho dia após dia para mais perto do Senhor. Te louvamos assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu pretendo, a partir da leitura da palavra aqui no livro de Gênesis, me comprometer com vocês a uma exposição, na verdade dividida aqui em 3 blocos, né? Uma série curtinha, não vai ser tão longa como nós fizemos em Números,
algumas pessoas já não estavam aguentando mais ouvir falar do livro de Números, né? Imagine, foram quase 2 meses. Talvez vocês tivessem sido os primeiros a serem tragados no deserto, né? Aqueles 40 anos que passaram lá. Se 2 meses já foi difícil, imagine 40 anos, né? Quando Deus abriu ali a terra, tragou ali os filhos de Coré, estariam todos vocês juntos lá. Não, espero que não, né, meus irmãos? Espero que tenhamos perseverança. Nós vamos fazer uma sériezinha curtinha em Gênesis 3. Aqueles que nos acompanham, que estão sempre conosco na EBD, sabem que eu tenho um carinho por esse capítulo, né? Nós já estudamos ele por cerca de 12 meses, só esse capítulo. Mas eu pretendo fazer aqui de maneira mais breve, porém sem perder a profundidade e a riqueza do texto, dividindo, então, em 3 partes importantes para o nosso aprendizado, e começando hoje sobre, principalmente, o molde da oferta do pecado e como nós somos convencidos ou persuadidos a abrir os nossos olhos para a perdição, para a depravação, para a condenação das nossas almas e para longe do Senhor. Quando eu era mais novo, né, eu gostava muito da ideia fixa, e para mim sempre foi um sonho ter uma casa na árvore, né? Não sei quantos aqui tiveram esse sonho quando criança, eu sei que alguns têm a oportunidade de desfrutar dele, mas é sempre uma coisa, né, que faz parte do imaginário da criança, a gente vê isso nos desenhos animados, nos filmes, e não só uma casa na árvore, para mim uma coisa muito parecida com a casa da árvore era o danado do sótão, ou mesmo um basement, o porão, fugiu a palavra, um porão. Então, tanto sótão quanto porão é uma coisa que faz parte do imaginário da criança, porque é uma coisa desconhecida, parece algo particular ali, algum lugar onde ele pode ter esconder as suas coisas, as suas aventuras e etc. Isso sempre fez parte do meu imaginário. E lendo para meus filhos, para meu filho mais velho, na verdade, para Lucas, o livro faz parte das Crônicas de Nárnia, mas o primeiro livro, que se chama O Sobrinho do Mago, é muito interessante porque a história começa com a curiosidade de duas crianças que se conhecem por cima de um muro e eles resolvem transitar por cima das casas, né, pelo sótão, pelos sótãos das casas, que ligavam uma casa a outra, né, dentro daquele contexto, as casas eram juntinhas e eles resolvem ali trafegar pelo sótão das casas. E essa imagem me veio à cabeça quando estava lendo o livro, e, poxa, deveria ser muito divertido poder fazer isso. Imagine caminhar por cima das casas, entre os sótãos, enfim, por cima, debaixo dos telhados, né, ali naquelas aberturas. E é interessante porque Diggory e Polly, quando estão caminhando ali por cima das casas, eles caem, eles encontram uma porta ali, e eles entram naquela porta e encontram um quarto que Diggory reconhece. Era o quarto do tio dele, o tio André. O tio André, que era uma pessoa tida ali na história como uma pessoa estranha, cheio de fantasias na cabeça, e ele conta a história e ele mostra lá 2 anéis coloridos em que eles sabiam que se pusessem um anel amarelo, ou foram orientados que se pusessem um anel amarelo, estariam sendo transportados para um outro lugar. E então Diggory e Polly, eles são assim transportados para uma terra fantasiosa, para um lugar diferente que eles não conheciam. E lá nesse lugar, eu vou resumir, não vou contar a história toda aqui, não daria tempo, mas lá nesse lugar eles encontram um sino. E é curioso a tentação com relação àquele sino, porque é um salão interessante, como se fosse um salão de um castelo, de um grande banquete, onde as pessoas estão todas transformadas em pedra, e à medida que ele vai se aprofundando em direção ao fundo desse salão, ele vai vendo que as pessoas vão ficando de mais felizes, até mais tristes e até mais bravas, e lá no final existe uma estátua de uma mulher bem alta, que chama a atenção pela beleza e pela altura, e havia ali logo após também um sino. E esse sino, ele encanta a curiosidade de Diggory em especial. Polly não quer nem saber daquilo ali, porque ele tinha uma mensagem curiosa. Ele dizia que se eles batessem o sino, iria acontecer algo ruim, e eles iriam se arrepender disso. Mas se eles não batessem, a curiosidade do que poderia ter acontecido ia atormentar a vida deles. E então Diggory, ele não consegue conter a curiosidade, ele bate o sino, e então aquela estátua daquela mulher maravilhosa, depois eles vão descobrir que não é tão maravilhosa assim, ela então toma vida e começa então efetivamente a história
do Sobrinho do Mar, o primeiro livro ali das Crônicas de Nárnia. Eles não precisavam ter batido o sino. Não havia nenhuma necessidade de tocar naquele sino. Não havia nenhuma necessidade ou nenhum vazio que precisasse ser preenchido pelo comer do fruto que estava na árvore no meio do jardim. Adão e Eva não tinham qualquer motivo para sentir falta de absolutamente nada ali onde eles estavam colocados. Deus havia completado a obra da criação, era boa, era perfeita. Qualquer lugar que pudessem olhar, eles poderiam contemplar os feitos pelas mãos do Senhor e que havia sido declarado: é bom e é bom. E assim começa, então, em Gênesis 3, a história da decadência da criação, a história da depravação da criação, da corrupção da criação. E o livro de Gênesis, ele é, talvez, e principalmente nesse capítulo 3, uma lente ou uma janela que se abre, sim, para um pacto de graça que será a espinha dorsal de todo o plano redentivo de Deus exposto nas Escrituras, mas também uma janela para o que ocorre a partir do momento que o homem resolve não obedecer e não andar nos caminhos do Senhor. Os livros, principalmente os livros do Pentateuco, pela tradição judaica, eles recebem o nome da sua primeira palavra. Nós aprendemos isso quando estudamos Números, né? Bemidbar, quer dizer, no deserto, é o título hebraico do livro de Números. Aqui também o Bereshit, no começo ou no princípio, e que mais literalmente dá então razão para o texto, para o título de Gênesis. Nós vamos aprender a partir deste livro a Gênesis, a origem, o princípio de muitas coisas que serão então reveladas por um desdobramento ou desabrochar ao longo das Escrituras, no tempo e na história guiada por Deus, revelando o seu plano redentivo, o seu plano pactual, e que aqui agora, a partir de Gênesis 3, começa a ser construído a partir do conceito de graça. Pois antes havia uma relação de ordem, de progresso, no sentido de que o homem deveria obedecer para progredir, para alcançar. Aqui, a partir de Gênesis 3, nós vamos aprender sobre graça. Por causa de uma decisão de não sujeitar-se, de uma decisão de não encontrar suficiência, de não ter contentamento, de não acreditar, de não colocar no coração de que Deus é tudo para nós, e que uma vez que Deus é tudo para nós, nós não deveríamos ter falta de nada. Gênesis capítulo 1, versos 11 e 12, disse Deus, e disse: produza a terra relva, ervas te deem sementes e árvores frutíferas te deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Assim se deu a criação do Senhor. Adão e Eva receberam uma tarefa de encher a terra, de uma vez que ali tinha uma responsabilidade de proteger, de guardar, de cuidar, atribuída principalmente a Adão. E ali que lhe foi dada uma auxiliadora que pudesse lhe ajudar nessa tarefa de gerenciar a criação, de tomar conta da criação, de governar sobre a criação, subjugando-a, conduzindo-a. O homem, então, deveria sujeitá-la, deveria se expandir o seu domínio sobre tudo aquilo que Deus havia criado. Juntos eles deveriam multiplicar-se. Provavelmente a sua descendência iria estender os limites do Éden, alargar o jardim do Senhor, enchendo de homens e mulheres de Deus, portadores da imagem de Deus, e a terra estaria então coberta do conhecimento da glória do Senhor, do conhecimento da glória do Senhor, e não do bem e do mal. Deus criou o homem justo no jardim do Éden. Foram feitos à imagem de Deus, portadores dos atributos comunicáveis de Deus. Falamos um pouco sobre isso na nossa EBD hoje pela manhã. Eles refletiam o seu Criador em semelhança moral, pois foram criados justos, sem pecados, em retidão. Eles eram livres de qualquer inclinação para o mal.
E nisso há uma particularidade daquele contexto que não se repete nos nossos dias, pois nós não somos livres da inclinação do mal. Eles eram. Eles não tinham outra necessidade que não fosse aquilo que Deus havia estabelecido. Eles não tinham outras coisas que precisassem ou sentissem um vazio no coração a preencher com isso. Não havia isso neles. Algo que eles precisavam para serem felizes. Nada disso havia na necessidade ou no desejo dos seus corações que Deus já não tivesse dado. Além do que Deus era todo suficiente na vida dele, como era para toda a criação. Porém, ao serem expostos à experiência do fruto e à promessa de sabedoria que essa experiência poderia carregar, poderia trazer para eles, Adão e Eva permitiram que a perspectiva da serpente, que a sua cosmovisão fosse então moldada. Eles permitiram que a perspectiva da serpente se tornasse a sua perspectiva, que a necessidade ali propagada pela serpente, oferecida pela serpente, fosse então absorvida como suas necessidades, quando antes não haviam. O seu entendimento foi mudado, a cobiça foi alimentada em seus corações e o seu desejo foi para contra o seu Senhor. E nesse aspecto, aquela experiência sim, é muito parecida com a nossa em relação a como lidamos com o pecado em nossas vidas. Nós comprometemos a nossa cosmovisão. Nós deixamos que o nosso entendimento, e entenda a cosmovisão, é a maneira como nós enxergamos o mundo à nossa volta, é a lente com a qual nós enxergamos as circunstâncias e as nossas reações em relação às circunstâncias, nossas motivações em relação às circunstâncias. Quando o pecado entra no nosso coração e domina o nosso coração, ele compromete o nosso entendimento em relação às coisas. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, verso 3, Paulo utiliza esse exemplo de Gênesis para explicar o que acontece por causa do pecado. Ele vai dizer, mas receio que, em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3, mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O que acontece com aquele casal no Éden é muito mais do que as ilustrações que nossos filhos pintam nas escolas de EBD ou qualquer que seja. O que acontece ali é algo profundo para a vida deles e nossa. O que acontece ali é que a mente de Eva, a mente de Adão foi comprometida por causa da cobiça, por causa do desejo por uma necessidade que não havia em seus corações, mas que foi buscada por causa de uma promessa atribuída ou associada a um pecado. E a construção dessa promessa, a construção dessa oferta, que nos conduz a desejar abrir os nossos olhos para a depravação, uma vez que tínhamos nossos olhos fitos na obra de Deus e no Deus de sua obra. Em vez de se contentar com toda a bondade derramada por Deus sobre a criação, em vez de olhar ao seu redor e contemplar a beleza do que Deus havia feito, eles passaram a enxergar um lugar vazio nos seus corações, quando não havia. Em seu conhecimento e em sua experiência, algo que eles não tinham. Eles passaram a querer aquilo que não tinham. Nós falamos um pouco sobre isso aqui, em outra exposição. Quando nós desejamos, quando nós queremos, quando nós desejamos demais, quando nós desejamos a ponto de comprometer a nossa relação com Deus, a ponto de pecar para ter aquilo que nós desejamos, isso passou a fazer parte do coração e da mente, do entendimento daquele casal, naquele contexto, que deveria ser perfeito, harmônico, pleno, mas que agora havia um vazio, colocado por causa da sua cobiça, colocado por causa da promessa desejada do pecado. E então, homem e mulher foram comprometidos em sua cosmovisão. Seu desejo por algo mais, algo além da provisão do Senhor, os move então para longe do Deus vivo. Esse desejo, ele é movido por uma dúvida crescente em seus corações.
Esse desejo, ele faz com que eles passem a entender que aquilo que eles não têm é necessário para a sua felicidade, para a sua alegria. O seu contentamento e a sua satisfação não está inteiramente no Senhor, e eles buscam acessórios a isso, buscam associar algo a isso. Talvez eles nem pensassem em deixar o Senhor. Não, eles só queriam algo mais para agregar aqui. Porque Deus deixou de ser suficiente em sua vida. A obra da criação, a plenitude de desfrutar do jardim da criação, deixou de ser suficiente em sua vida. A harmonia inocente do Éden é arruinada com a entrada do pecado. E esta é a mais triste história contada na Bíblia inteira, porque ela é a origem, o gênese de todas as outras tristezas que estão a seguir. Meus irmãos, há um registro na nossa Confissão de Fé, na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 4, parágrafo 2º, que diz que depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e imortais, e dotou-as de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, segundo a lei de Deus escrita em seus corações, e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade da sua própria vontade, diz a Confissão de Fé de Westminster, que era mutável, além desta, escrita em seus corações, receberam o preceito de não comerem da árvore da ciência do bem e do mal. Enquanto obedeceram a este preceito, foram felizes em sua comunhão com Deus e tiveram domínio sobre as criaturas. A história narrada aqui em Gênesis 3 é a história da quebra do pacto. Se havia ali, então, naquele contexto de criação, de harmonia, de perfeição, uma relação pactual plena com o Senhor e a capacidade de cumprir a sua parte nesta relação pactual, o poder de obedecer a palavra de Deus, pois não havia inclinação para o mal em seus corações. Agora, por causa do pecado de um só homem, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós conhecemos o texto que Paulo escreve lá em Romanos. Não há nenhum sequer, não há quem busque a Deus, não há quem tenha as suas boas obras limpas, pois todos os nossos atos de justiça, ou boas ações, ou caridades, ou o que quer que vocês queiram chamar, está corrompido, com um coração enganoso, com uma natureza pervertida e depravada que nós temos por causa da nossa condição natural sem Deus. Mais uma vez, se nós somos dotados do conhecimento do pecado, da justiça e juízo de Deus, que nós possamos reconhecer em Cristo Jesus um escape, uma saída para um destino trágico que nos seríamos conduzidos, então, por causa da nossa própria natureza pervertida. Se quisermos, então, sistematizar o capítulo, é o que eu pretendo fazer com vocês nessa exposição e nos 2 sermões a seguir, nós teríamos um entendimento de toda a inocência tentada e a transgressão da lei expressa nos 6 primeiros versos desse capítulo. Depois do verso 7 a 10, nós teríamos a narrativa dos pecadores sendo levados a juízo, e depois dos versos 11 a 19, as sentenças da condenação. E então, nos versos 22 a 24, o indulto, a promessa. Aquilo que o inimigo disse àqueles homens ali, Adão e Eva, criados à imagem de Deus, ele diz a nós, pelos seus próprios corações enganosos, dando oportunidade à nossa natureza corrompida, enganando os nossos raciocínios carnais, quando ele questiona a palavra de Deus e diz que o pecado não é pecado. Não é nada diferente dos nossos dias. O inimigo diz em nossos dias que o pecado não é pecado. Quando ele nega que havia perigo no pecado, como ele nega que há perigo no pecado também, diante dos nossos olhos. E quando ele sugere que há vantagem no pecado. Esses 3 pontos são importantes para compreendermos como a tentação e
não pensem que a tentação é como um botão que você aperta e então você peca. Mas é como passos lentos, ou uma queda lenta, ou passos na direção daquilo que haverá de se rotular, de se manifestar, porque um coração enganoso foi alimentado, porque uma cobiça foi nutrida em nossos corações, e então nos tem conduzido um passo após o outro na direção da nossa perdição. A Bíblia vai dizer que abismo chama abismo. As nossas más convivências vão nos levar a maus pensamentos. Os nossos maus pensamentos vai nos levar a maus hábitos. Maus hábitos vai nos conduzir a muito longe do Deus vivo. Nós precisamos compreender que nós estamos sujeitos à tentação, mesmo estando em Cristo Jesus. Nós precisamos compreender que o ranço ou o restício do velho homem ainda tenta levantar a sua voz em nossos corações, ainda tenta nos fazer desejar os prazeres do Egito ou da velha vida, ainda tenta nos conduzir a prazeres que não correspondem àquilo que o Senhor tem traçado e nos ensinado na sua palavra. A primeira coisa que a serpente faz aqui dentro da sua estratégia de abrir os nossos olhos para a depravação é pôr dúvida em nossos corações. O primeiro passo que nós damos em direção ao pecado é quando nós começamos a alimentar dúvidas, a relativizar o que foi dito pelo Senhor. Se o tentador, se o mundo, se esta geração perdida e pervertida conseguir destruir aquilo que deveria ser absoluto em relação à sustentação da nossa fé, que é a certeza da palavra de Deus como palavra de Deus, todas as colunas vão ruir com isso. Então o tentador tenta, foi até redundante, o tentador tenta, mas o tentador vai aqui investir na aplicação da dúvida ao coração daqueles que estão sendo tentados. Diz a palavra do Senhor nos versos 1º e 2º: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Meus irmãos, se eu perguntasse a vocês, se talvez a serpente perguntasse a vocês, foi assim que Deus disse que não pode comer de nenhuma árvore do jardim? Certamente vocês saberiam responder isso de pronto. Não, Deus não disse isso. Não, Deus disse, Deus criou ali as ervas para darem suas sementes, Deus criou ali as árvores para darem seus frutos, e dentro dos seus frutos as suas sementes, conforme a sua espécie, Deus terá bom. Deus disse que o homem poderia desfrutar disso abundantemente, comer à vontade, porém havia uma árvore ali, chamada do conhecimento do bem e do mal, que eles não podiam comer. Eva conhecia essa história. Talvez não da boca do próprio Deus, porque foi dita para Adão antes de ser formada Eva, mas Eva conhecia essa história, tanto que ela responde de maneira correta. Muitos exemplos, então, são dados da sutileza da serpente nas Escrituras, tanto para fazer o mal, quanto para se proteger dos perigos, e nós somos orientados, até pelo próprio Cristo, a termos a prudência, a termos a sagacidade. A palavra traduzida para o grego, aqui na Septuaginta, ela é a mesma, ela diz respeito às mesmas coisas que nós devemos. Cristo vai dizer lá, em Mateus capítulo 10, verso 16, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos, portanto, sede prudentes, e aqui a palavra a mesma para sagacidade. Tenham inteligência no proceder. Sejam prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. O diabo, que por criação era um anjo de luz, um ajudante próximo do trono de Deus, como a Bíblia então nos ensina, que pelo pecado tornou-se um apóstata desde a sua primeira condição, e um rebelde contra a coroa e dignidade do Senhor, do Deus soberano de todas as coisas. O tentador surge então na forma de criatura, na semelhança de uma serpente. E é curioso porque a ordem da criação e as ordenanças de Deus para aquela relação, elas são todas quebradas neste capítulo de Gênesis 3. O homem foi colocado por Deus
para proteger e guardar a criação de Deus, para subjugar a criação. A mulher foi colocada como um auxiliar do homem, como uma ajudadora do homem, igual em importância, complementar em atributos, em tarefas, em funcionalidade, naquele contexto. Porém, tudo aqui é quebrado. A criação conduz a mulher conduz ao homem, todos pecam. A ordem de Deus, de como as coisas deveriam ser e acontecer, foi comprometida, porque os homens os homens negligenciaram as suas responsabilidades. Nós temos uma serpente sagaz, tomada ali, conduzida pelo diabo. Nós temos uma mulher que então dá o fruto ao seu marido. E nós temos um marido frouxo que vê tudo aquilo ali acontecer e não faz nada. Ele vê a criação que deveria estar subjugada, conduzir a sua esposa e não faz nada. Ele vê a sua esposa pecar, errar contra o Deus com o qual ele se relacionava intimamente e não faz nada. E ele se deixa conduzir pela mulher que é conduzida pela criação para longe de Deus. Em Apocalipse capítulo 12, verso 9, diz assim: o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e os seus anjos foram lançados à terra, e essa é a esperança da promessa de Deus. Não há nada que o diabo mais sirva a si mesmo do que os seus próprios interesses, ou a si mesmo e aos seus próprios interesses, do que a sutileza, ou a prudência, ou a sagacidade, ou a inteligência, ou qualquer outro bom atributo não santificado. Quando nós temos boas habilidades, quando nós recebemos do Senhor oportunidades para fazer o que é bom e o que é reto, e nós usamos essas habilidades, essas oportunidades, esses talentos, para algo que não corresponde àquilo que o Senhor Deus tem mostrado e dirigido aos nossos corações, nós deixamos de santificar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. A nossa vida inteira, ela não é separadas em duas partes, como uma dicotomia entre a minha vida na igreja e a minha vida secular, profissional, no mundo. Deus transformou um coração inteiro, de um homem inteiro, para pertencer inteiramente a Ele. Então, todas as nossas habilidades, toda a nossa rotina, tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer, reflete aquilo que nós somos ou o que deveríamos ser, a partir do momento que cremos em Cristo Jesus. Quando nós não nos comunicamos de maneira apropriada, quando nós nos envolvemos em conversas que não agradam ao Senhor, quando nós investimos nosso tempo, não na leitura da palavra, nos meios de graça, em fortalecer a nossa perseverança neste mundo, mas investimos o nosso tempo em conteúdos que nos levam a tentar o nosso próprio coração, que levam a nos conduzir um passo atrás do outro na direção do pecado, na direção do distanciamento do Senhor. Nós estamos deixando de santificar aquilo que Deus nos tem dado e agido como a serpente. Alguns teólogos vão defender que, por Eva não ter recebido esse mandamento diretamente de Deus, mas por Adão, talvez por isso a serpente poderia mais facilmente conduzi-la a confiar nele. Bem, aqueles que não devem comer do fruto proibido, não deveriam sequer aproximar da árvore. Aqueles que conhecem as suas fragilidades e os seus pecados, devem andar muito longe daquilo que possa tentar aos seus corações. Não perto, não se provocando. Não, eu me domino, eu me controlo, eu posso, não tem problema, eu sou maduro para isso. Longe da árvore. Se a árvore estava no meio do jardim, a gente tem que andar pela borda. Não perto da árvore, não provocando o nosso coração, não tentando. Como hoje nós também não devemos fazer. Se nós sabemos as nossas fraquezas, nossas fragilidades, que nós venhamos a fugir da tentação, correr se necessário for.
buscar uma amputação radical, como a palavra nos ensina, se necessário for, para que não venhamos a nos corromper e desagradar a Deus e agir em rebelião contra o Senhor. Provérbios capítulo 4, verso 15, vai dizer: evita-o, não passes por ele, desvia-te dele, passa de largo. E este deve ser o nosso comportamento em relação àquilo que nos tenta. Devemos andar longe dessas coisas, e não perto, e não nos envolver com quem nos oferece, quem nos oferta o pecado, ou quem nos tenta o pecado. Não nos vestir de maneira que venhamos a tentar o pecado do outro. Não nos conduzir de maneira que venhamos a tentar o pecado do outro. Devemos orar para que o Senhor nos instrua, a que a nossa perseverança sustente a perseverança do nosso irmão, e como igreja nós estejamos unidos com Cristo, e para a glória do Deus vivo. A serpente então vai exagerar na severidade da lei, questionando a boa vontade de Deus. O diabo ele vai citar o mandamento de uma forma fraudulenta. Deus havia dito para eles que eles não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ao agravar a exceção, ele vai procurar invalidar então a permissão. Ele agravou a exceção. O senso de obrigatoriedade do mandamento, ele foi comprometido por causa dessa estratégia de dúvida que o diabo então colocou no coração da mulher. Foi isso que Deus disse? Foi isso que Deus não disse? É isso que a palavra do Senhor diz? E aí a gente começa a relativizar. A gente começa a escolher na palavra do Senhor aquilo que nos agrada obedecer, e então a gente ou não lê, ou desconsidera, ou age com indiferença aquilo que nos provoca, que nos incomoda, que nos faz, que não nos deixa, ou que aponta o dedo para os nossos pecados. Nós começamos a questionar isso. Opa, mas espera aí, isso é contextual, isso valia para aquele tempo, não vale para nós hoje. Vamos atualizar a Bíblia para o nosso contexto. Meus irmãos, não caiam na tentação de alimentar o coração de vocês com a dúvida provocada pelo tentador. Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Eva refuta a sugestão da serpente. Ela responde de pronto. Ainda que de uma maneira inexata, porque ela refuta, mas ela continua conversando. E se nós, na prática das nossas vidas, entendermos que está sendo colocado diante de nós uma oferta para irmos contra a vontade de Deus, nós devemos não só refutar, mas se afastar disso, passar a largo, como o provérbio nos orienta. Eva, então, ela enfoca a proibição. Olha, Deus disse para não comer nem tocar. Deus havia dito para não comer, mas ela reforça aqui a proibição. Até certo ponto, se não houver dúvida no seu coração, positivo, porque afinal de contas, quanto mais longe, melhor. Mas se isso for um reflexo de um coração que começa a ser tomado pela dúvida, que começa a se queixar da proibição, então nós estamos diante de um cenário ou de um terreno bastante comprometido, bastante movediço, que pode nos tragar. É perigoso lidar com a tentação, que deveria ser logo de início rejeitada, ou expulsa, ou se afastar dela de alguma maneira. É perigoso nós conversarmos com a tentação, nós trocarmos argumentos com a tentação. Nós vamos, na verdade, deixar que o nosso coração seja tomado por dúvida, por isso nós estamos fazendo isso. É porque nós não estamos tão seguros assim daquilo que Deus disse. O acréscimo, nem tocareis nele, pode ser também um indicativo de uma insinuação desdenhosa. Ah, ele não pode nem tocar. Como às vezes nossos filhos dizem: mas eu não posso nada, pai. Não, você não pode isso, o resto você pode. Você pode brincar direitinho, você não pode pegar a espada e meter na cabeça do seu irmão. Ah, mas pode brincar de luta sem isso. Não entender. Eu vivo isso em casa. O pequenininho tem 1 ano, tem que se defender. Coitado. Ele que lute. Mas uma fé vacilante
Decisões hesitantes vão oferecer vantagem ao tentador. O Matthew Henry, um pregador puritano, ele vai escrever, comentando esse texto, de que aqueles que não devem comer do fruto proibido, não devem aproximar-se da árvore proibida. Dá para aplicar isso em nossas vidas? Aquele que não deve comer do fruto proibido, não deve nem se aproximar da árvore proibida. Se eu não posso fazer aquilo ali, eu não vou nem andar por ali. Se eu não posso pensar essas coisas, eu não vou nem conversar sobre isso. Eu não vou nem ficar parando ali no Instagram em ofertas de pecado, que as redes sociais muitas vezes nos propagam. Aprendemos com muitos pregadores ao longo da história a levar o pecado muito a sério e entender também a seriedade da graça de Deus na salvação e como isso está ligado à nossa própria consciência de pecado. Muitos dos puritanos, no contexto da propagação da religião reformada ao longo da América, quando eles são expulsos ali da Inglaterra, e então vão povoar os Estados Unidos, e eles começam a pregar uma consciência, né, uma percepção de pecado como uma energia pervertida dentro de uma pessoa que a escraviza a um comportamento que desafiava a Deus. Então eles vão entender que o pecado, ele vai agir em nós, em nossos corações, como uma energia que vai nos escravizar a um comportamento que, na verdade, é um comportamento rebelde contra o Deus vivo. E por isso deveria ser evitado, combatido. Ele vai nos levar a rebelar-se contra Deus, enfraquecendo, subvertendo as intenções de um coração reto ou de boas ações. Por isso, devemos passar a largo, como o Provérbios nos sugere. Mas não só a dúvida é apenas o primeiro passo. O tentador então passa ao passo seguinte, uma vez que a dúvida é plantada em nossos corações. Agora a palavra do Senhor é negada. Não é só uma questão de dúvida, não é só uma questão de relativismo, agora é de negação. Deus não disse isso, ou não vai acontecer do jeito que Deus disse. Podem pecar, vocês não vão morrer. Podem pecar, ninguém vai saber. É assim que a oferta do pecado vem aos nossos corações. E nós, como bons pecadores que somos naturalmente, colocamos isso sobre pesos em uma balança. De modo que a promessa do pecado é colocada de um lado, a oferta do pecado é colocada de um lado, e ele tem um peso. A consequência do outro. E se a consequência for algo que a gente acha que dá para aguentar, opa, vamos lá, dá para pecar. Se não tem consequência, ninguém vai ficar sabendo, melhor ainda, dá para pecar. Ah, mas se vai ser público, se vamos ser envergonhados, opa, então peraí, talvez não seja melhor. Porque a gente mede o pecado de acordo com o olhar do outro. A gente mede o pecado de acordo, muito mais temendo o olhar do outro, temendo a percepção, o julgamento dos outros, do que o julgamento do próprio Deus. A gente quer pensar pecado sobre a perspectiva humana, do pensamento do outro, e não do que Deus fala, do que Deus nos ensina sobre o que é pecado. Então, se está normatizado na nossa sociedade, não tem problema, porque afinal de contas ninguém vai me julgar, todo mundo faz. Mas se algo que vai trazer escândalo, eu penso duas vezes. Se for bem escondido, pode ser que eu faça. Não é assim que a nossa sociedade, a nossa comunidade enxerga pecado? Sobre essa perspectiva, sobre a perspectiva da consequência terrena, sobre a perspectiva da humilhação ou da vergonha terrena. Temos muita dificuldade de olhar o pecado como Deus olha, porque o nosso coração está tão desejoso dele, está lá na balança. As consequências nós achamos que dá para aguentar, porque nós não entendemos, ou nós negamos como a serpente, ou nós acreditamos na mentira da serpente. É certo que não morrereis. Isso ecoa no nosso coração. Peca, vocês não vão morrer. Peca, uma vez salvos, salvos para sempre. Aproveitem o dia. Precisamos compreender que não é assim que Deus vê pecado. E que alguém que foi salvo para sempre vive diferente, como um reflexo da salvação, e não no pecado. Segurança eterna caminha com perseverança
dos santos. Uma coisa não está dissociada da outra. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Satanás negou que houvesse qualquer perigo no pecado. Ele insiste que, embora pudesse ser uma transgressão, e ele entende que é uma transgressão, ele não deixa, ele não engana nesse sentido, ele deixa claro nesse sentido, porque estava claro na cabeça da mulher. Ele vai dizer que não haverá penalidade. Podem pecar, é certo que vocês não vão morrer. Ele se esforça para abalar aquilo que ele não poderia destruir. Ele procura invalidar a força da justiça do juízo divino, questionando a própria veracidade da palavra. Deus havia dito, está lá em Gênesis 2, capítulo 17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desta não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O diabo usa a mesma ênfase aqui, certamente não morrereis. É certo que não morrereis. 1 João, capítulo 2, verso 21. O apóstolo escreve: não vos escrevi, porque não soubestes a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Desconfiem daquilo que não corresponde à palavra de Deus. Não é atualização da palavra de Deus. Não é questão de contexto. Não use isso como pretexto para fazer aquilo que não agrada a Deus. É certo que morrereis, aos poucos, definhando, sendo separado de Deus, um passo após o outro, uma queda lenta, até um abismo chamado perdição, onde você vai olhar em volta, sem lembrar do dia que deu o primeiro passo, vai estar perdido. E talvez, por nunca ter sido convertido de verdade, nunca mais encontre o caminho de volta. Quando o inimigo lhes disse que não havia perigo na desobediência, ele estava falando de algo que ele sabia que era mentira. Por dolorosa experiência, o diabo ocultou a sua própria desgraça para atrair a humanidade para algo semelhante à sua própria condenação. O que acontece com Adão e Eva ali no Éden, o que acontece com a narrativa desta trágica história no capítulo 3 de Gênesis, é uma tentativa do diabo de atrair o homem, criação de Deus, para o mesmo fim de condenação que ele havia recebido, por ter deixado altivo o seu coração, por ter alimentado a sua visão com a vaidade e ter rejeitado submeter-se a Deus. O homem então faz o mesmo, tentado pelo diabo. Ele não quer mais ser semelhante a Deus, mas submisso a Deus. Agora ele quer ser como Deus, porém escravo do pecado. O tentador, ele atribui, ele associa uma promessa ao pecado: abrir-se-lhes-ão os olhos. O que ele não diz é que seus olhos serão abertos para a depravação da sua natureza e da criação. Porque Deus sabe, disse o diabo, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A esperança de impunidade é o grande apoio, é o que fundamenta a iniquidade. Nós vemos isso nos nossos dias em muitos âmbitos, em muitas esferas sociais. Aquilo que nós achamos em que não vai haver punição, ou a grande sistemática da impunidade na política, nas nossas relações profissionais, sustentam a iniquidade, sustenta a corrupção, sustenta a degradação dos bons preceitos, da boa tradição. Porém, ainda tem algo mais. A serpente, então, ela desafia a justiça de Deus. Depois de afirmar que é certo que não morrereis, ela promete que, ao invés disso, a sua natureza, Deus havia criado homem e mulher,
Deus havia criado eles, macho e fêmea, e havia dito que era muito bom, porém o diabo vai dizer que a natureza deles vai ser aperfeiçoada, seus olhos vão ser abertos, e não só a natureza, mas também a espiritualidade deles, eles serão como deuses, ou como Deus. A palavra no hebraico aqui é usada Elohim, ela pode ser traduzida como deuses ou Deus, depende do contexto, e aqui os dois contextos se aplicam. O homem pode querer ser como Deus, ou ele pode querer ser como deuses, a semelhança de Deus, igual a Deus. A promessa associada ao pecado, de não sujeição a um ser soberano, de não sujeição ao Deus Criador, de se tornar igual ao Deus Criador. O homem queria então ser ali senhor de sua própria vida, fazer o que quisesse, o que o seu coração desejasse. Como muitas vezes nós temos abraçado isso todos os dias em nossas vidas. Sereis como Deus, como Elohim. Serão soberanos e não mais súditos. Serão senhores de si mesmos. Sem consequências, porque ele já havia negado a consequência. Ele lhes promete a vantagem do pecado, o prazer da experiência do pecado. E ele não poderia tê-lo persuadido a correr o risco de arruinar algo se não houvesse uma promessa atrelada. Nós pecamos porque no pecado nós encontramos promessa. Nós não pecamos simplesmente, vou aqui agora transgredir a lei de Deus. Não, a gente não escolhe por esse âmbito, por esta razão. Nós escolhemos sempre porque há uma promessa atrelada, há uma promessa de prazer, há uma promessa de plena satisfação, de realização de desejo, de querer, de ter o ídolo do meu coração satisfeito, ou ter o desejo do meu coração satisfeito pelo ídolo que eu alimento dentro dele. Como o nome atribuído à árvore do bem e do mal, Deus nos ensina o dever, o conhecimento do dever pela obediência. O nome da árvore era um aviso para que não comessem dela. Vocês vão conhecer o bem e o mal, vocês vão conhecer a depravação, vocês vão conhecer a corrupção. Como se ela não fosse tão boa como poderia ser, e traz aos seus corações a ambição da primazia. Eles queriam ser como deuses, eles teriam a primazia, como se eles fossem adequados para ser como deuses. Satanás então acusa o homem diante de Deus. E também acusa Deus diante dos homens. Ele semeia a discórdia. E é o pai daqueles que agem de igual maneira em nosso meio. Assim o inimigo ainda atrai pessoas aos seus próprios interesses, sugerindo-lhes maus pensamentos acerca de Deus, falsas esperanças, vantagens a serem atendidas pelo pecado, e quem não reconhecer o poder do pecado, quem não compreender o poder e o perigo do pecado, vai estar sujeito, escravizado a esse pecado. Satanás, então, vai constantemente oferecer diante dos nossos olhos, igreja, a oportunidade de sermos levados através da tentação, da cobiça, de alimentar a cobiça em nossos corações, a agir contrário à vontade revelada de Deus para nós. Assim o inimigo ele anda e atrai pessoas, assim o inimigo ele nos tenta, assim o inimigo ele coloca ciladas diante de nós, para tragar os nossos corações, para corromper a nossa visão, para nos desviar da imagem de Deus vivo. O diabo ele traz aos seus corações ambições. Ele, naquilo que o inimigo disse a Adão e a Eva, ele diz a nós, aos nossos próprios corações. Ele vai nos enganar em raciocínios, em falácias, em relativismos, em negação da verdade. Ele vai questionar a palavra de Deus, ele vai negar a justiça de Deus, ele vai oferecer uma promessa, uma meia-verdade, porque de fato se lhes abriram os olhos, mas isso não era bom, não foi bom para eles, não é bom para nós. De fato o pecado vai cumprir com a promessa de satisfação, de prazer, mas isso não vai ser bom, não vai ser como parece, vai ficar um vazio, vai ficar um remorso, vai ficar um arrependimento, um viés de arrependimento dolorido em nossos corações.
É perigoso lidar com a tentação que deveria ser, logo no início, rejeitada. Não conversem com o pecado. Não compartilhem de seus desejos com o tentador. Não compartilhem de suas fraquezas nos lugares onde suas fraquezas são tentadas. Se guardarmos o nosso coração, nós estaremos protegendo ele de toda a cobiça e toda raiz de amargura que o pecado virá a produzir em nossas vidas. Gênesis capítulo 3, verso 6. Abre a tua Bíblia comigo. O triste fim dessa conversa, ele resulta aqui nos versos 6 e 7. Uma vez que vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Nós vamos aprender mais adiante de que aquilo que o homem pode fazer pelo seu braço para cobrir as vergonhas dos seus pecados não é suficiente. O sacrifício é necessário, o derramamento de sangue é necessário, porque o salário do pecado é a morte. Certamente morrereis, Deus disse lá em Gênesis, e isso ecoa por todo o tempo presente desta geração. Aqueles que desejam ser protegidos do mal, devem se manter fora do caminho do mal. Não adianta você orar, Deus, Senhor, me protege, Senhor, me livra do mal, se você está continuamente assentado na roda de escarnecedores. Se você está continuamente se relacionando com pessoas que não temem ao Senhor de maneira íntima, pessoal, logo vocês deixarão que seus corações sejam conduzidos por essas coisas. Porque apesar de desfrutarmos das muitas misericórdias, da graça salvífica, da regeneração, da adoção e união com Cristo, nós continuamente, nesta vida, nós estaremos tendo que empenhar uma luta árdua contra a natureza do velho homem, no íntimo do nosso ser, do nosso coração, contra aquilo que nós deveríamos crucificar com Cristo. Mas em todas as coisas, caminhamos seguro da nossa salvação. E essa viva esperança de que Cristo pagou o preço no nosso lugar é o que nos motiva, não a viver no pecado. Como viveremos, pois, no pecado? Nós que para ele já morremos, nós lemos isso em Romanos. Mas a viver de maneira digna daquilo que recebemos do Senhor. Nós não temos mais que trabalhar para alcançar o descanso, mas o descanso foi alcançado por Cristo e agora nós vivemos na perspectiva do descanso eterno, da glória eterna dos céus. É para isso que fomos salvos, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, que nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Como escreveu John Owen, quem não conhece o poder do pecado sobre os seus corações está debaixo do seu domínio. Isso também é muito prático em nossas vidas. Se nós não sondarmos o nossos corações, se nós não cavarmos fundo o suficiente para conhecer as nossas motivações e os ídolos que estão escondidos dentro dele, nós certamente vamos nos deixar ser dominados por esses desejos que nos conduzem à satisfação do deleite do pecado, da promessa do pecado, que ainda possa habitar dentro de nós. Portanto, meus irmãos, resistamos ao diabo, resistamos ao tentador, resistamos à dúvida, resistamos à negação da palavra do Senhor, resistamos à oferta do pecado. Mas percebam que quanto mais nós conversarmos com o pecado, mais difícil vai ser resistir à tentação. Se pudermos tratar do nosso coração, já no estágio da dúvida, em vez de voltarmos para longe do Senhor, prosseguirmos em direção ao alvo, rejeitarmos aquilo que põe em dúvida a verdade que deveria ser certeza, fundamental em nossas vidas, nós vamos nos preservar de ter que ouvir a palavra do Senhor ser negada, ou de ter que ouvir
as promessas e prazeres que estão associadas ao pecado que nós desejamos. Não voltemos às velhas atitudes, não voltemos às velhas obras. Se em algum momento de nossas vidas, ou se neste momento de suas vidas, vocês vieram a cair, vocês vieram a se deixar levar pela oferta do pecado, pela dúvida, pela negação, pelo prazer da oferta do pecado, há um conserto, uma aliança eterna, que pela graça o Senhor sustenta em nossas vidas, e dela nós podemos fazer uso para encontrar forças e compreender que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Pois a evidência do cristão, de uma igreja cristã e de indivíduos como somos, é que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo. Ele é o Rei do reino que nós haveremos de habitar eternamente. Que nós possamos guardar essas verdades em nossos corações, que nós possamos praticá-las em nossas vidas. Cuidemos para que não venhamos a dar passos consecutivos na direção do pecado, para que não venhamos deixar que abismos chamem abismos em nossas vidas, para que não sejamos tragados pela tentação do desejo de satisfazer a vontade da carne e não nos alegrar e termos contentamento na suficiência de Deus em nossas vidas. Se a nossa vida é nova, ela tem que ser nova em Cristo. Se Deus é tudo para nós, nós precisamos reconhecer que nada nos falta, que não temos necessidade de mais nada. Em nome de Jesus.